o Roberto Ong, sobre Vida em Equilíbrio, o Clóvis Tavares, renomado mágico, palestrante sobre a magia da liderança, e a liderança no palco com a Beth Coelho e a Fafá de Belém, isso na sexta-feira. Quer dizer, estou querendo mostrar com isso, como é a primeira vez que nós estamos fazendo, uma grade bastante rica, diversificada, que nós vamos ter. Como é que nós vamos funcionar aqui? Nós vamos funcionar de uma forma bastante informal. Esperamos que seja acolhedora. É por isso que nós optamos por um palco como esse, um grupo restrito de pessoas, para realmente ser mais uma conversa, uma troca de ideias sobre os desafios, os papéis dos líderes. Então, eu estou aqui como âncora. Daqui a pouco o Lacerda apresenta o depoimento dele e o Herman vai ser o debatedor, e nós vamos querer, obviamente, uma ampla participação de todos vocês. Falar um pouco sobre a BASF, que o Lacerda está aqui representando. Ele é o CEO da Suvinil, que pertence ao grupo BASF. Este ano, 2011, está fazendo 100 anos do início das operações da BASF aqui no Brasil. E 50 anos do início da operação da Suvinil. Então, uma data bastante, eu diria, emblemática. A BASF está entre as empresas mais inovadoras do Brasil. Recentemente foi capa da revista Época Negócios. Só para vocês terem uma ideia, 84% da receita da BASF é através de produtos lançados nos últimos 5 anos. Há menos de 5 anos. Isso aqui é uma empresa inovadora. 84%. Sua receita é de produtos lançados há menos de 5 anos. Se renova bastante. Por exemplo, tem o Guia Suvinil, que eu convido vocês, inclusive, a darem uma olhada. É um aplicativo para o usuário do iPad e também do iPhone. Você pode selecionar efeitos decorativos e obter dicas de arquitetos e tudo. Eu não tive a vontade de ir na Casa Cor com a Cris, minha mulher, e como a gente não teve chance na Casa Cor, mas acessamos lá no iPad e no iPhone, estava lá depoimentos e dicas de alguns renomados arquitetos e decoradores. Só aí mostra o efeito inovador que a BASF tem propiciado, especialmente a Suvinil. A Embraer também não fica muito atrás. A Embraer, fundada, é uma empresa jovem aqui no Brasil, não tem os 100 anos, nem os 50 anos. A Embraer hoje é a terceira maior empresa de aviação comercial do mundo. Isso é uma coisa notável, e nós temos o privilégio de ter aqui o Herman, que tem 28 anos de carreira dentro da empresa, um dos que ajudou a construir essa empresa, foi um dos responsáveis pela área de aviação executiva, e hoje é um dos responsáveis pela área de gestão da inovação dentro da Embraer. O Lacerda, o Antônio Lacerda, hoje como vice-presidente sênior de tintas e vernizes, etc., também é para a América Latina, acumulando a responsabilidade pelas divisões de químicos para a construção e catalisadores na América Latina. Ele pertenceu a Monsanto, a Norsk, ingressou na BASF em 2005, tem, sem dúvida, uma grande experiência. E o Herman, como eu falei, foi diretor do programa de aviação executiva, trabalhou na Douglas Aircraft, se formou no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e atualmente também é um dos diretores da Fundação Nacional de Qualidade. Então, eu acho que nós estamos aqui em muito boas mãos para discutir e aprender com eles um pouco, eles compartilharem experiências sobre os desafios da liderança no multinacional típica e os desafios da liderança na gestão da inovação. Então, passo a palavra ao Lacerda, mas queria pedir a vocês aí que a gente o receba com o carinho que ele merece. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, César. Obrigado, Herman. E interessante, nós montamos essa apresentação de forma que seja mesmo uma conversa, rica em exemplos, porque 2 horas da tarde, todos acabaram de almoçar, e também porque é o espírito deste evento, desta parte do evento. Então, obrigado pela oportunidade, antes de tudo, e obrigado a todos vocês por estarem aqui. Interessante que eu fui promovido muito cedo ainda na Monsanto, e aos 28 anos, 29 anos, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, passei 3, 4 anos lá, e pelo menos naquela época, quando você voltava de uma delegação, de uma expatriação, você automaticamente era promovido. Quer dizer que aos 32 anos eu já tinha uma equipe muito grande. Eu já era gerente de marketing e vendas e tinha quase 200 pessoas sob minha responsabilidade. Então eu errei muito, eu errei demais. E eu aprendi muito também. Talvez seja isso que fez com que eu estivesse ou esteja onde eu estou hoje. E eu queria dividir isso com vocês também, porque eu acho que a gente tem que dividir os erros e acertos.
Vou colocar aqui. Isso aqui não é tão high-tech, mas será que eu estou sem óculos? Pronto, vai ficar mais fácil aqui. Pronto. Não? Oh, beleza. Vai por aqui mesmo no computador. A maioria de vocês deve achar que os líderes de uma empresa, eu vejo aqui que tem gente muito experiente também, e podem dividir comigo as suas experiências num dado momento. O Herman está aqui para me provocar, segundo ele. Eu não sou dono da verdade, aprendi isso ao longo dos anos também. Quando a gente fala de valores e princípios de uma empresa, na verdade, quem traduz... Tá bom, obrigado. Quem traduz os valores e princípios de uma organização é o líder. Todo mundo de acordo com isso? Não adianta a empresa colocar nos seus murais os valores e os princípios éticos e morais, se o líder, se ele não fizer o famoso walk the talk, né? Se ele não for a tradução literal do que está escrito ali, pode rasgar aquilo ali. Então, uma das coisas que eu aprendi na minha vida, se a sua empresa tem valores e princípios, e todas têm, eles podem ser um pouco diferentes, mas todas as empresas têm. Vocês, como líderes, vocês têm que ser a tradução literal dos valores e princípios. Se vocês num restaurante pedem, eu vou dar um exemplo frugal, um exemplo besta, como diz na minha terra, que a nota seja aumentada, a pessoa que está na sua frente, ele vai fazer a mesma coisa, e ele vai fazer a mesma coisa na frente de outras pessoas, e na hora que você abrir os olhos, toda a organização está fazendo a mesma coisa, porque aquilo passa a ser a prática da companhia. Todo mundo concorda comigo? Eu dei um exemplo bem simples, mas tem exemplos muito mais sérios, muito mais graves. O líder é o espelho da organização. Eu acho que todos concordam com isso. Muito se fala de diversidade e inclusão. E uma das primeiras coisas que eu fui perguntado quando eu assumi essa função foi: quais são as competências que você quer na sua organização? Porque a BASF tem 14 competências. Pensamento analítico, pensamento estratégico, consciência organizacional, a liderança de funcionários ao sucesso, são 14. E eu falei, eu quero as 14. Eu quero todas. Porque se eu tiver só 3, você pega o papel da diversidade e rasga. A diversidade ela é muito mais do que cor, do que sexo, do que qualquer que seja o gênero. Ela é mais, e antes de tudo, a diversidade de pensamento. É isso que a gente tem que buscar. E essa diversidade de pensamento que alimenta a inovação. Mas muita gente, e várias empresas ainda têm o conceito de diversidade, homem, mulher, branco, negro, índio, estrangeiro e por aí vai. A diversidade de pensamento é absolutamente chave. E aí, eu fiz questão de incluir a palavra inclusão, porque não só você tem que trazer a diversidade para a sua empresa ou para a sua organização, você tem que incluir a diversidade. Porque na hora que a primeira pessoa, ou uma pessoa que tem um pensamento um pouco diferente, ela traz uma ideia nova, o que acontece? Vira chacota, vira motivo de piada, porque ele pensa diferente. Então, diversidade sem inclusão, risca da parede também, gente, porque não adianta. E na hora que a gente fala de inovação, os dois são igualmente importantes. Não adianta você agregar pessoas novas da sua organização que pensam diferente, se você não trabalhar para que essas pessoas sejam incluídas. E isso traduz o sucesso da inovação. Eu vou falando aqui, se deixar, eu sou filho de político. Sustentabilidade. Muita gente, na hora que fala de sustentabilidade, talvez a foto até engane um pouco. A gente pensa em sustentabilidade como é bastante nobre, a sustentabilidade em relação ao meio ambiente e ao planeta. Eu acho que isso é sumamente importante, gosto muito, sou um grande defensor da sustentabilidade.
Mas essa sustentabilidade ela tem que ser acompanhada pela sustentabilidade nos negócios, na ação. Uma empresa que não é economicamente sustentável, ela não é sustentável na sua essência. Porque a primeira necessidade que ela tem é da sobrevivência. E por muitas vezes ela pode, eu estou falando porque é fato, ela pode deixar o conceito de sustentabilidade no tocante ao meio ambiente em segundo plano, temporariamente. É verdade, gente. Muitas empresas, num dado momento, têm que fazer uma opção, e a primeira opção ela tem que ser econômica, para que depois ela possa voltar para a opção ambiental. Então, sustentabilidade é sumamente importante, mas no sentido amplo, não somente no sentido ambiental, que eu tanto prezo, hein, como agrônomo que sou. Objetividade. E aqui eu vou contar um caso, porque faz 2 anos que eu estou nessa função. Eu entrei na BASF há 7 anos, há 2 anos eu assumi essa vice-presidência sênior da BASF, e responsável pela Suvinil, responsável pela área de tintas. E eu fui chamado para uma entrevista na Alemanha, naquela ocasião, julho de 2009, e a pessoa que estava à minha frente era um ex-general alemão, foi 10 anos general alemão, não o conhecia, uma pessoa extremamente dura. Eu sentei na frente dele, ele virou para mim e falou assim: você não é a minha primeira opção. Mas eu sabia, porque meu chefe daqui já tinha avisado que eu realmente não era a primeira opção. O que eu não sabia é que ele falou: você também não é a minha segunda opção. Esse eu não sabia, realmente eu não estava preparado para isso. Mas naquele momento, eu já acuado num canto, e eu morei muito tempo em Minas, né, eu falei assim: bom, eu tenho que partir para o ataque. A minha única defesa aqui é o ataque. E eu falei: o que faria que eu, terceira opção que sou, passasse a ser considerado? E ele se surpreendeu. Porque, obviamente, ele devia estar esperando que eu tivesse acuado num cantinho lá, general alemão, ninguém desafia um general alemão, ninguém. Talvez tenha sido a única vez que eu desafiei ele também, até hoje. Viu? Mas eu perguntei: qual é o significado do sucesso? Quais são as 3 ou 4 coisas, falando vulgarmente, as 3 ou 4 coisas que realmente fariam a diferença? E ele parou para pensar, porque talvez ele não estivesse preparado naquele momento para fazer, ou para receber aquela resposta, para aquela pergunta e responder. E ele me disse: olha, o negócio de tintas da Suvinil é um negócio extremamente bem sucedido. Você vai vir, é uma pessoa de fora da BASF, que você está há 5 anos na BASF, naquela ocasião eu estava 5 anos fora da BASF, que eu tinha entrado na BASF, desculpe. E você, ele falou em inglês uma palavra que eu não vou repetir aqui, na cartilha do vice-presidente sênior da BASF existem certas palavras que eu não posso falar, e eu sigo os princípios e valores da companhia. Mas ele disse: olha, não estrague o negócio. Não estrague o negócio, porque o negócio é muito bem administrado, você vai ser um elemento estranho junto àquela equipe, junto àquele time, então saiba administrar isso. Eu falei: ok, tá bom, problema não. Segundo, ele falou: olha, tem um negócio aqui que nós trabalhamos, que vai fazer parte, possivelmente, da sua área, e há 20 anos a gente perde dinheiro. Você tem que virar o jogo em 2 anos, ou a gente fecha esse negócio, esse pequeno negócio. Eu falei: tá. E qual é o terceiro? Aí eu fiquei surpreso. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ele falou: transparência. Eu quero saber tudo o que está acontecendo, bom ou ruim. Eu não gosto de surpresas. Mas isso eu estava acostumado, porque, aliás, ninguém gosta de surpresas, né? E na Monsanto, depois de 17 anos, surpresa, obviamente, ninguém gosta de surpresa. Como trabalhar as expectativas foi uma coisa que eu já trabalhei e aprendi ao longo dos anos. E eu errei muito no começo. Então, na hora que ele falou de transparência, eu falei: ok, então vamos trabalhar as expectativas, na verdade, porque surpresa nada mais é do que uma expectativa mal gerada, mal criada. Mal criada ficou feio, mal gerada. Eu não posso ser mal criado também. E, gente, o que eu vou falar aqui pode parecer simples, mas simplicidade conta muitos pontos na vida. Mas é difícil você, especialmente numa empresa grande, você exercer esta simplicidade, este conceito. Mas conceito conta muito. Porque simplicidade, na maioria das vezes,
Não confundem o simples com o simplório, por favor. Existe uma diferença muito grande. Mas à medida que você é simples, você se comunica melhor. Você elimina uma barreira com seus funcionários, melhora a comunicação, que a gente vai falar daqui a pouco, e aumenta algo que eu acho extremamente importante, meu critério, que é a confiança que você estabelece com as pessoas. Confiança. E confiança, para mim, tem a ver com simplicidade, bastante. Um erro que várias pessoas cometem é se colocar à frente daquilo que eles representam, que é a companhia que eles representam. Para mim, isso é um erro. Dependendo da situação, para mim é um erro, porque no final das contas, e eu posso estar errado, já admiti aqui publicamente que já errei, e talvez esse seja um dos conceitos pré-julgados que eu tenho. Mas à medida que você se coloca à frente de uma organização, à frente de uma instituição, aquela instituição ela é representada por você, não ao contrário. Na medida que você inverte esse valor, você perde a simplicidade, aí o ego fala mais alto. Eu não escrevi ego aqui, mas ego é uma coisa que destrói qualquer pessoa e qualquer organização. Pelo menos na minha concepção. Transparência. E aqui eu vou dar um exemplo. Muitas vezes as perguntas que vêm para mim são: qual foi o momento difícil na sua vida que você já passou ao longo dos 27 anos de 27? 27, quase 30 anos, vai. 30 anos de experiência, e a grande maioria fala: olha, foi no momento que eu demiti um funcionário e tal. Eu não. Talvez no início da minha carreira, sim. Mas hoje em dia, para a gente demitir alguém, a gente já tem que ter trabalhado muito aquela pessoa. E se aquela pessoa não estiver esperando aquela demissão, nós não fizemos nosso trabalho. A não ser que seja um caso de compliance, que seja um caso, mesmo na reestruturação, você trabalha as pessoas. E eu me lembro de um caso que um gerente meu, que trabalhava em Goiás na época, ele chamou um funcionário para o escritório de Goiânia, para uma reunião. O funcionário saiu da sua casa, convicto que seria promovido, e ele foi demitido. E aquilo foi uma lição para mim, porque foi um trabalho mal feito. Foi um trabalho muito mal feito. Não é assim que as pessoas gostam de ser tratadas. A gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Ninguém gostaria de passar por uma situação dessa. Ninguém. Olha que erro que a gente fez. Eu fiz parte desse erro também. Quer dizer, o feedback para essa pessoa foi totalmente errado. Completamente errado. Um erro grosseiro. Grosseiro. A gente fala muito de clareza na comunicação, mas muito pouca gente faz a pergunta que eu fiz para o meu chefe: qual é o significado do sucesso? Como é que você vai medir a minha performance de verdade? Aquelas 2 ou 3 coisas. Esquece o job description, a descrição de cargo. Porque a descrição de cargo é uma coisa genérica. Quais são as 2, 3, 4, não pode ser muito, porque se for muito também, aí tem alguma coisa errada. Mas quais são aqueles 2 ou 3 pontos que realmente vão fazer a diferença na minha avaliação no final do ano? E vocês não pensam que depois de um ano, quando esse chefe alemão foi fazer a minha avaliação, eu não arranquei um papelzinho, olha, de acordo com a nossa conversa 18 meses atrás, você disse que eu seria avaliado por esses 3 pontos. Então vamos trabalhar nesses 3 pontos. Ele também se surpreendeu, né? Talvez ele não estivesse esperando aquilo. Mas aquilo para mim foi a minha bússola, foi o meu norte. E muita gente erra nas organizações que não faz uma pergunta simples. Não é verdade? Qual é o significado do sucesso? Ao final do ano, ao final do período, como é que eu vou ser efetivamente julgado? Julgado, não, talvez não caiba bem a palavra. Avaliado, desculpe. Como vocês podem ver, eu sou simples, eu falo errado também, mas me corrijo, não tem problema. Então, clareza na comunicação é algo extremamente importante. Os líderes têm que claramente passar para as suas organizações o que a gente espera. Eu, no começo do ano, eu sempre faço uma carta de 2 folhas para os meus diretos e os diretos dos meus diretos. São aproximadamente 90 pessoas. E eu falo: gente, olha, o objetivo de cada um de vocês é esse, é isso que eu espero de cada um ou de cada área, e registro.
E sempre começo as reuniões trimestrais voltando àquele documento, porque aquele documento ele é o direcionador. Todas as organizações precisam de um norte, todas. E o líder que não passa de uma forma clara esse norte, ele está falhando, ele está errando. Um outro ponto que eu gosto de falar, antes de falar da atenção às mudanças na dinâmica de mercado e clientes. Feedback. Faz pouco tempo, uma pessoa veio para mim e disse, olha, tive uma ótima sessão de feedback com um funcionário meu, 3 horas. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu, com calma, falei, olha, 3 horas de feedback, eu geralmente gasto 15 minutos, porque feedback é uma coisa que você dá todas as vezes que é necessário. Você não guarda a nota, olha, no dia 15 de janeiro, isso em dezembro, né? No dia 15 de janeiro, você, naquela apresentação, você cometeu aquele erro. O erro é do líder, que deixa 11 meses se passarem para dar o feedback. Feedback tem que ser algo instantâneo, ou que seja 1, 2 dias, quando a oportunidade surgir. Mas um feedback de 3 horas, para mim, mau uso do tempo e mau uso da função de liderança. 3 horas de feedback, pelo amor de Deus. O que ele fez o ano inteiro? O que ele fez o ano inteiro? Então, esse é um exemplo prático que eu trago. O César me pediu para trazer alguns exemplos práticos, talvez simples, que com certeza não fazem parte da história e da vivência de vocês, mas que pelo menos eu passei e passo até hoje. Mesmo numa organização... Opa, deixa eu voltar aqui. Outro ponto que todo e qualquer líder tem que estar bem atento é a questão das mudanças da dinâmica de mercado, dos clientes. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu estava lendo recentemente que na Grande São Paulo, 40% das vendas de eletrodomésticos já são feitas via internet. E que 50% dos livros e DVDs, o que eu até esperava, livro e DVD, tudo bem, mas eletrodoméstico. E hoje o papel da loja de eletrodomésticos mudou. As pessoas vão lá para ver o aparelho e falam, olha, esse mesmo é aquele, comparam, e vão para casa, entram na internet e fazem uma pesquisa no Buscapé, o que seja, e buscam o melhor preço e é entregue na sua casa. Então, o papel do varejista de eletrodomésticos mudou e vai mudar. Verdade? Agora, difícil prever isso 5 anos atrás. Eu ainda me lembro que as cadeias varejistas falavam em criar 100 lojas novas ao ano. Como é que vai ser essa loja de eletrodomésticos no futuro? Como é que vai ser a casa do futuro? Como é que vai ser a parede do futuro? E como é que vai ser a tinta do futuro? Como vai ser o carro do futuro? A gente pinta aproximadamente 40% dos veículos produzidos no Brasil, são pintados pela BASF. E a gente sabe que as famílias, existem as macro tendências, as famílias vão diminuindo de tamanho, os carros vão diminuir de tamanho, a gasolina vai ser extremamente cara, estradas, ruas, estacionamento não existe, daqui a pouco vai ser um engarrafamento só. Então o carro do futuro já existe o Smart, é bem parecido com o que vai ser o carro do futuro, que vai ter 2 lugares extremamente confortáveis, porque a gente vai estar mais velho, envelhecimento da população é uma realidade, então vão ser 2 assentos extremamente confortáveis, um carro elétrico pequeno, leve, e aí nós como BASF, a gente já vai estar pensando na composição da carroceria desse carro do futuro, nas células fotovoltaicas, então a gente tem que estar pensando muito à frente. Agora, tem que estar, essa é uma conversa de doido, né? Você tem que parar, colocar um vinho, uma cerveja, e é assim mesmo que você tem que criar inovação. Assumir o papel de gestão do negócio, né? Parece simples e parece uma coisa óbvia, mas muita gente ainda prefere falar, não, isso eu não cheguei nesse número por causa deles, olha, supply chain errou, faltou produto. Ah, o problema desse mês foi a área comercial que errou no planejamento de vendas. Gente, no final das contas é tudo a mesma coisa. Se todos não fizerem o seu papel,
todos perdem. E ainda vou para aquela velha máxima que na hora que você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para você. Mas muita gente, Então tem sim que assumir o papel e a gestão do negócio, mas de uma função e de uma maneira integrada. Integrada. Orientação para resultados, e eu ponho isso, e também parece óbvio. Mas qual é o melhor escudo que você tem numa crise? Não é resultado? Você está com um resultado bom, de acordo com as expectativas que você gerou? Qual é o melhor escudo que você tem? Deixem, as flechas podem vir, porque você está com um escudo aqui, você está com um resultado que a organização espera de você. Agora, se você não tiver com resultado, você vai perder um tempão fazendo o quê? Explicando. Que talvez seja o pior uso do seu tempo. Explicar. Explicar porque não chegou no número, explicar porque o nível de segurança não está adequado, explicar porque no mês que vem ainda vai ser um resultado ruim, e não tem coisa pior, até para a moral de uma equipe, a tal da explicação. Não é mole. Porque aquilo não gera nada, a não ser dor de cabeça para todo mundo. Excelência operacional. Nos dias de hoje, com a atual taxa de câmbio, com o atual custo do Brasil, com a desindustrialização que a gente já vive, quem não estiver trabalhando em excelência operacional está fora do rumo. Reduzir o número de produtos, otimizar o portfólio, eventualmente reduzir o número de produtos, dependendo da estratégia, reduzir o número de clientes, ter coragem de reduzir o número de clientes, porque alguns produtos e alguns clientes dão sim prejuízo, aumentar a eficiência de máquina. Isso tudo muito simples, né? Todo mundo faz. Criar KPIs, né? Os indicadores de performance, porque as pessoas respeitam o que você no final do dia controla, o que eles podem ver naquele quadro, naquele mural. Não adianta nada falar, olha, vamos melhorar a eficiência dessa máquina, mas não colocar claramente lá um KPI, para que você também possa medir. Então, são coisas óbvias, mas às vezes passam despercebidas dentro de uma organização. E nada substitui, gente, os 2 ou 3 próximos slides que eu vou passar aqui. Porque no final do dia, o que conta é gente. O que conta é gente, é você ter o feeling. Na hora que a pessoa entra na sala, você tem que saber como gerenciar aquela pessoa. Tem um livro bastante velho, Liderança Situacional, mas eu me pauto, pelo menos no meu dia a dia, nas questões que estão relacionadas ali naquele livro. Cada pessoa trata diferente, sim, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Tem gente que você pode soltar, você conversa menos, a pessoa vai fazer o trabalho, ele sabe o que tem que ser feito. Se você ficar em cima dele, você vai desmotivar. Tem gente que você precisa estar perto, ou porque não tem a formação adequada, ou porque de uma certa forma está novo na função, mas o fato é, tratem as pessoas diferentes. Isso foi uma coisa que eu aprendi, eu não fazia isso, eu costumava tratar todo mundo igual, e posso dizer que melhorou muito o meu trabalho à medida que eu tratei as pessoas de uma forma diferente, todas com respeito, obviamente, e com muita transparência. Mas esse feeling é algo sumamente importante. Outro ponto que as pessoas, e a maioria dos líderes peca, autoconhecimento. As pessoas têm sim, não somente os líderes, mas toda e qualquer pessoa, tem que buscar o seu autoconhecimento. Conhecer seus limites. Porque todos nós temos limites. Eu não sou de recursos humanos, um especialista, mas eu aprendi outro dia o que é o princípio de Peter, né? Porque as pessoas têm um determinado limite. Eu nem concordo muito, a verdade, não vou conhecer o Peter para questionar isso dele, mas eu acredito que as pessoas possam desenvolver sim e aumentar cada vez mais o limite. Mas eu fui apresentado outro dia ao tal do princípio do Peter, que a pessoa tem um limite, chegou ali, mas eu não concordo muito. Mas de toda forma, grande parte do sucesso de um líder está em se conhecer. Se ele não se conhecer bem, é complicado. Se ele achar que é mais do que é, se ele achar que é menos do que é, pode acontecer também. Pessoa muito humilde, pode acontecer isso também. Então, as sessões de feedback de 360 graus, eu não gosto muito de 360 graus, porque eu sinceramente, na minha experiência, eu não obtive nenhum feedback positivo perguntando aos clientes como é a minha performance. A maioria deles ia em preço, ia na negociação tal, então
Eu sou mais no 270 graus, para falar a verdade, viu? Eu posso estar errado, mas a minha experiência é que o feedback de 270 funciona melhor que o de 360. Questão matemática, viu, César? Mas perceber as diferenças é algo absolutamente importante. Eu não sou budista, mas minha esposa é, e eu sempre coloco essa representação do equilíbrio yin e yang, porque eu acho que no final disso tudo, se a pessoa não tiver um equilíbrio, fica complicado também. É muito complicado. Porque o dia a dia da gente não é fechar a porta e resolver questões estratégicas da companhia 24 horas, ou as 12 horas que você fica no escritório. Não é, acreditem ou não, não é. E muitos de vocês podem dar o testemunho que eu vou dar aqui. Talvez 20%, 30% do meu tempo é realmente tomando decisões, o resto é administrando gente. É confusão, é briga, é uma disputa, é alguma coisa que você tem que ficar tomando uma decisão ou ajudando na tomada de decisão. Esse é o meu dia, não sei como é que é o dia de vocês. O meu dia eu entro no escritório, eu chego 6h15 no escritório, até para aproveitar o fuso horário com a Alemanha. E até umas 9 eu não marco nada, eu leio os e-mails, falo com a Alemanha, eu não falo alemão, falo com a Alemanha. E a partir das 9 horas, Deus me guia, eu falo, porque, cara, as coisas vão aparecendo e você tem que resolver. É Deus que me guia, literalmente. Espero que bem. Eu rezo bastante para que isso esteja acontecendo. Mas o dia de vocês deve ser diferente. Vocês devem ter tudo certinho, bonitinho. Deus também guia. Que bom ouvir isso, que eu não sou o único aqui, né? Mas é assim. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque é assim que funciona. E não esperem nada diferente. E quer saber, eu gosto. Eu realmente gosto. Porque é assim que a gente cresce dentro de uma organização e é assim que a organização cresce. E a gente tratando as coisas de frente. Agora, tem que ter coragem, tem que tomar decisão, sabendo que às vezes você erra. A gente erra também, né? A gente erra. Então, o equilíbrio é um sumário de tudo. E, finalmente, inovação e o sucesso que nós temos tido com a inovação, especialmente na Suvinil, também na BASF, é muito em função de tudo que eu tenho falado aqui. Respeitar as diferenças, trabalhar a diversidade, a inclusão, ser transparente, claro na comunicação, um pupurri de tudo que eu falei aqui, um resumo de tudo que eu falei. Porque inovar no final do dia é transgredir sim, é você pensar diferente, aceitar essa diferença. E a gente vai levando. Temos 30% de participação no mercado hoje, o nosso concorrente direto tem 20, 22 e o terceiro tem 10. Não sei se eu quero continuar crescendo participação de mercado, porque custa dinheiro. Chega num ponto que você cresce, aí você tem que fazer fábrica, a fábrica tem custo de capital, aí já começa a coisa a explodir. Bom, inovem sempre, pensem sempre e transgridam sempre, porque é assim que a gente constrói as organizações. Mas seguindo os valores e princípios das organizações que vocês pertencem. Só isso, César. Era o meu... Falei muito. Como eu disse, eu sou filho de político, então se deixar eu falo aqui muito tempo. Obrigado, Lacerda. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o Herman, mas me pediram ali, o pessoal da produção me pediu para passar um recado que é o seguinte. Era para eu ter falado isso antes, que era assim, antes de passar a palavra ao nosso palestrante, eu devia ter falado isso antes, informo que esta palestra está sendo transmitida ao vivo pela internet, por isso pedimos, por gentileza, que desliguem seus celulares. Mas eu acho que eu não vi nenhum celular tocando, mas está sendo transmitido pela internet, já chegaram até algumas perguntas ali. Vou passar a palavra para o Herman. E o meu estava desligado. E o seu estava desligado. Vice-presidente da Embraer, cuida inclusive da área de inovação, desenvolvimento organizacional, sustentabilidade, foi um dos construtores da aviação executiva da Embraer e conhece bastante desse tema para ele se apresentar, falar um pouco, e aí eu quero ouvir e discutir um pouco com vocês, e o Lacerda está à disposição, não é isso, Lacerda? Para a gente trocar umas ideias, por favor. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Prazer muito grande estar aqui. Na realidade, o showman eu posso tirar isso daqui, porque alguém que entrar aqui agora vai achar que eu sou louco. Eu vou tirar, eu vou botar uma outra, alguma coisa assim. Ah, obrigado, fica melhor que esse. O showman aqui é o Lacerda, né? Eu estou aqui para provocá-lo, né? Essa foi a missão que o César me deu, né? Conversei um pouquinho, né? E eu comecei contando para o Lacerda uma vez que eu fui às Casas Bahia, né? Participar do lançamento de um programa da qualidade, né? E a gente fez uma opção de benchmarking, acho que a gente
talvez tenha ajudado um pouco, né, a Casas Bahia a achar o seu modelo, né? E eu fui fazer a apresentação e o Rafael Klein queria combinar. Eu falei, nada de combinar. Você me convidou, agora você vai deixar eu falar. E no final foi tudo bem, né? Então, um pouquinho sobre mim. Eu estou há muito tempo na Embraer, já trabalhei em outras empresas, né? Mas passei muito tempo na área de planejamento estratégico, ou seja, pegar de 98 a 2005, praticamente tudo que aconteceu na empresa, né, teve um pouquinho da minha mão, às vezes apoiando, eu diria mais apoiando e liderando alguns planos de negócio. Já trabalhei em produção, já trabalhei em finanças, já trabalhei em desenvolvimento de produto, né, lá na empresa, na área de programas, né. E nos últimos 5 anos eu saí da área de negócio, né, e fui assim, não sei como é que a vida vai levando a gente, né? Comecei com um programa de excelência empresarial, depois TI, RH, sustentabilidade, inovação, marketing, que eu estou tentando me achar, né? Uma área nova para mim. Acho que eu acabei tendo um pouco da visão de como uma empresa funciona, tendo efetivamente trabalhado, metido a mão na massa, né? Então, um pouquinho da minha história é essa, né? Mas o foco aqui, né, tem que direcionar para o Lacerda. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para o Lacerda é o seguinte: 100 anos de BASF, 50 de Souvenir, 2 anos de um responsável por uma unidade de negócio importante, né? Então, a pergunta para você, Lacerda, né, a provocação é: a gente está cansado de ver empresas que se passam 2, 3, 4, 5 anos, elas desaparecem. Com a BASF, dificilmente vai acontecer isso. Mas, como fala o americano, né, o eventually do americano, que vai acontecer, né? Mas pode acontecer. A pergunta para você é: como é que você está vendo, né, esses próximos, não 50 anos, né, seria um pouco de exagero, né, mas esses próximos 5 anos de Brasil, e o que é que você, como líder dessa importante unidade de negócio, está vendo como os grandes desafios desses próximos 3 anos? Resposta simples, uma questão extremamente complexa, porque o ano de 2010 foi um ano excelente para todo mundo. Até porque a gente veio de uma crise de 2008, 2009. E na hora que a gente fez o orçamento, ou budget de 2011, a gente estava imbuído daquele espírito de crescimento, né? E realmente o ano começou bem, mas depois o custo começou a crescer muito. Hoje o custo, não só o custo fixo, mas o custo de produção também é um fantasma, que é real, não é uma ilusão. Nós estamos com uma forte pressão de produtos importados, que diminuiu agora em função do dólar, mas continua a pressão. E nós chegamos naquele momento que nós temos que investir. E é interessante porque eu costumo dizer que uma empresa quando tem 30% de participação, ela está bem, uma empresa quando tem 20% está bem. Estamos construindo um outro pilar estratégico dentro da empresa na América do Sul. A BASF é muito forte na área agrícola, com produtos para a agricultura, na área de tintas e agora também na área de químicos. Então eu acredito sim no Brasil, até porque eu estou sendo um grande defensor, junto aos canais da Alemanha, de fazer com que esses projetos sejam aprovados. Eu acredito no Brasil, mas eu não acredito que a gente vai crescer 7%, 8%, 6%. A gente vai continuar crescendo, 3,5%, 4% nos próximos anos, e o fantasma, que é mais que um fantasma, que eu disse, da desindustrialização, isso é um fato. Um fato que a gente tem que enfrentar e trabalhar. E eu trouxe aqui, excelência operacional é um ponto muito importante. Você otimizar o seu asset, né? O asset optimization. Fazer mais, aumentar a eficiência, aumentar a eficácia, não só da organização, mas dos equipamentos. Isso, para mim, é uma das respostas que a gente tem que dar a essa competitividade ou a falta de competitividade do país nesse momento. Mas eu acredito no Brasil. Eu sou um grande defensor do Brasil.
Quero até pegar um gancho no que o Lacerda falou aqui, de eficiência operacional, que ele falou, né? Excelência operacional, e para até falar alguma coisa aqui sobre a Embraer também, porque o Herman foi muito modesto na forma como se apresentou. Nós sabemos que o nosso líder convidado para o depoimento é o Lacerda, mas eu acho que tem uma bela história também da Embraer, porque eu acho que são dois pontos incríveis, né? Uma típica multinacional europeia, alemã, não é europeia, alemã. Né? E uma típica multinacional brasileira, que é a Embraer, que exporta hoje para 72 países. Então, um caso de sucesso notável, um tornarão de incrível, que é o seguinte, e o Herman foi um dos coautores dessa história no programa de excelência operacional que você está colocando. O Brasil deixou de ser um país low cost. O custo tributário, o custo de tudo, né? O custo cambial, o custo financeiro, o custo trabalhista. Hoje nós temos várias empresas brasileiras, eu tenho vários clientes que estão buscando locais para produzir na Turquia, no México, na Indonésia, porque aqui deixou de ser barato. A própria Embraer está produzindo aviões executivos nos Estados Unidos, em Melbourne, na Flórida, porque é mais barato produzir aviões nos Estados Unidos do que produzir no Brasil. Como é que faz essa competitividade? E o Herman teve um trabalho excepcional de excelência operacional, que eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Uma cabine de avião do grande, aquele avião 190, semelhante ao Boeing, ao Airbus, quando ele fica pronto, é a última etapa, é como uma obra de acabamento, quando ele fica pronto para fazer instalações hidráulicas, elétricas, montar o cockpit, o acabamento das poltronas e tudo, essa é a fase mais demorada, porque montar o chassi do avião não é tão assim, é uma linha de montagem, mas o acabamento, o detalhe está ali. Levava 23 dias. A fase final da montagem da cabine do avião levava 23 dias. Foi iniciado um projeto lá, chamado P3E, Programa de Excelência Empresarial Embraer, capitaneado pelo Herman. Hoje, esse mesmo trabalho está sendo feito em 7 dias, o que levava 23, com metade das pessoas. Então, quando a gente fala em excelência operacional, eu acho que esse é um belo exemplo do que significa excelência operacional. A forma que você tem de combater o fato do Brasil estar deixando de ser um país de baixo custo é você se reinventando, é fazendo as coisas. Quer dizer, um processo de inovação enorme que aí está. Então, eu estou contando essa pequena história para tirar um pouco da modéstia com que o Herman se colocou, e também porque eu acho que nós temos aqui dois casos bastante interessantes. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse tema inovação, propriamente dito. Porque toda empresa, eu garanto que todos que aqui estão, acham que a minha empresa tem que ser mais inovadora, inovação é a chave do futuro. Quem trabalha educando pessoas na empresa quer que as pessoas sejam inovadoras, líderes inovadores. Como é inovação na prática? Interessante esse ponto, que a inovação ela existe no dia a dia, ela está presente. Você tem que aceitar a inovação, acredite ou não, hein? Porque as pessoas têm ideias, mas muitas das vezes elas não têm como canalizar as suas ideias dentro da organização. E as ideias se morrem, boas ideias, elas se perdem assim, porque não existe um canal próprio para que elas possam postular suas ideias. E nós temos um projeto dentro da empresa hoje que as pessoas têm um canal para colocar as suas ideias, sejam pequenas ideias, grandes ideias, elas são todas observadas e acolhidas. Nós trabalhamos junto à universidade, nós temos o prêmio Souvenir de Inovação, tivemos 800 inscritos, é o 2º ano, jovens universitários que colocam as suas ideias, também para que a gente possa avaliar dentro da Souvenir. Nós temos um trabalho junto a fornecedores, perguntamos sim aos nossos fornecedores o que eles veem como inovação, porque eles podem nos ajudar. A gente pergunta aos clientes o que é inovação. Uma das coisas que a gente está desenvolvendo agora, e já foi colocado publicamente, inovação é geralmente um segredo de 7 chaves que a gente guarda, né? Mas é uma tinta que não gruda na mão do pintor. E isso é uma coisa que os pintores reclamaram bastante, porque todo dia tem que lavar a mão com solvente, e aquilo acaba atrapalhando a pele. E a gente, sem prejudicar a performance do produto, a gente pode sim fazer uma tinta que seja mais fácil de sair da mão do pintor. Isso é uma coisa aparentemente simples, mas que surgiu agora faz uns 2 anos, uma pesquisa, e a gente deve lançar muito recentemente. Esse produto antibactéria que nós lançamos agora da Souvenir, que está vendendo igual pão quente também, é um produto que a primeira ideia, ela se perdeu dentro da empresa, hein? É um projeto que foi abandonado no primeiro momento. Foi retomado nos últimos 2 anos e hoje é um sucesso absoluto de vendas. É um produto que reduz 99% das bactérias na parede por até 2 anos, mesmo lavando a parede. Mas no primeiro momento foi engavetado. Jogaram e falaram, não, isso aí não serve para nós. Um produto que tem menos respingo no chão também,
que os pintores e quem lava depois de uma pintura reclamava bastante, nós lançamos um produto que reduz 70% o respingo, então melhora e acelera o processo de limpeza de uma casa após a pintura. Mas aceitar a inovação é um ponto muito importante. E como canalizar as ideias que surgem a cada segundo dentro das empresas, hein? Isso é muito importante. Isso tem que acontecer. Lá na Embraer, só um dado interessante, né? O ciclo médio de um produto nosso é na ordem de 5 anos. Um pouco menos, um pouco mais, mas 5 anos é um bom número. É do momento em que você tem um requisito até você ter o produto, né, no caso o avião, entrando em serviço, né? Então, se pegar hoje, né, 2011, há 10 anos, praticamente 100% do que a gente comercializa não existia há 10 anos atrás, né? Então, olhando a empresa, né, a gente vê que a força de inovar em produto é muito grande, né? Então, a gente reconhece isso, nós inovamos em produto. Não só no produto em si, mas aquilo que vai dentro do produto, né? Então, o que é que a gente observou, isso já faz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, né, que estava muito concentrado na área de produto. Então, a gente resolveu expandir a inovação para tudo que a gente faz, né? Uma coisa interessante também falar, né, puxando esse programa de excelência, né, o P3Z, lá na Embraer, que nesses últimos 4 anos nós já fizemos mais de 5.000 projetos Kaizen, projetos de melhoria, né? E grande parte é, a gente chama de inovação incremental. Então, nós temos as pessoas melhorando a empresa. Então, esse é um canal muito forte de inovação incremental. Nós temos um programa Boa Ideia, que já existe há 23 anos. São mais ou menos, eu vou estimar, uma coisa da ordem de 10.000, ou talvez até mais, sugestões que são dadas anualmente. Os ganhos são da ordem de 15 a 20 milhões de dólares, né, de ganhos só nesse programa de Boa Ideias, né? Existe já um profissional que já implementou 100 ideias, né? Então, quem fala muitas vezes ouve o que não quer, né? Então, eu fui lá na comemoração das 100 ideias dele, né? E tinha um outro da área dele que já estava em 60, né? E eu, com minha boca grande, virei e falei, até hoje eu me arrependo, mas já saiu. Eu falei, olha, ele vai te pegar. Ele falou, não preocupe, não, a gente trabalha juntos, né? Eu falei, eu devia ter ficado calado, né? Para mostrar que o ambiente é um ambiente de muita cooperação. Então, a parte incremental ela está muito bem cuidada, a parte de produto ela está muito bem cuidada. E o que a gente tem feito agora é trabalhar com torneios de inovação. Então, nós fizemos um agora em TI, surgiram 150 ideias. A ideia era desenvolver um aplicativo para iPad ou iPhone. E é interessante que, na hora que a gente começou a mobilizar a TI, outras áreas começaram a querer entrar, né? E a gente falava, olha, não entra não, mas por trás falava, pode entrar, né? Porque era como só TI, né? E as pessoas começam a fazer campanha. Talvez você perca um pouco do controle, mas é bom. A gente acha que, né, como líder que consegue controlar, não consegue. E, na minha opinião, a boa liderança, e qualquer bom líder, né, Gandhi, Martin Luther King, são líderes que libertam as pessoas. Então, acho que um grande papel do líder é libertar as pessoas no dia a dia do trabalho. Tá? Então, a gente tem trabalhado com fábricas de inovação, né, disruptiva, radical, aí tem lá a parte técnica, né? Agora, acho que o mais importante na inovação é o ambiente. É criar um ambiente onde a inovação possa acontecer, onde as pessoas estejam abertas, né? Como o Lacerda bem lembrou, em que se possa falar, se possa dar a ideia, onde essa ideia possa ser trabalhada. Obviamente não dá para fazer tudo, né? Mas que a gente tenha o respeito à diversidade, porque sem diversidade a gente não faz nada. Então, grosso modo, a gente está andando nessa linha, né? E a ideia é realmente inovar em produto, processos, em organização, em modelos de negócio. E a gente está no início em relação a esse programa. A gente está com 1 ano e pouco, aprendendo, né? Certamente daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai estar bem melhor. Então, basicamente isso aí. Você só faltou falar sobre como vai ser o avião do futuro. Se vai decolar andando para trás, como é que vai ser? Não vai ter avião, vai ser teletransporte, né? Teletransporte. Essa é a visão do futuro. Queria convidar vocês algumas perguntas aqui para
o Lacerda e também para o Herman, para a gente tornar isso aqui um pouco mais interativo. Por favor, tem duas já aqui, por favor, se identifique só para as pessoas saberem, mande bala. Isso. Agora foi. Bom, Rodrigo Barros, Lacerda, parabéns. Com a mudança do perfil do consumidor e desse público que gera o dia a dia, o que muda na estratégia das grandes empresas? Puxa, muda muito, porque... Muito boa pergunta. A primeira mudança no perfil do consumidor que a gente percebeu foi que, no passado, quem escolhia a tinta era, na verdade, os pintores e também o dono da casa, o homem, né? E a primeira mudança que ocorreu já faz uns 5 anos, as mulheres... na minha casa já é assim há muito tempo, né? Minha esposa sempre mandou, eu sempre aceitei. E obedeci. Mas, esse é um bom líder, esse é um bom líder. Eu não estou em casa, não posso mandar em casa, nem quero. Mas, de qualquer forma, foi a primeira mudança que a gente percebeu. Então, o homem, o pintor, ele parou de tomar a decisão passou a ser da mulher. E, especialmente, os arquitetos tinham um papel, e têm ainda um papel muito importante, mas sempre as pessoas mais da classe A, da classe B e algumas pessoas da classe C. Agora, nós temos aqui, eu vou falar 35, 40 milhões, eu já ouvi todos os números possíveis da nova classe média. Nós vamos falar que, em média, sejam 40 milhões de pessoas. É um novo perfil. É um novo perfil. E muito interessante que esse novo consumidor, ele tem necessidade de demonstrar sua ascensão social. Então, uma cor, ele utiliza a cor para expressar a sua ascensão social. Vejam os carros coloridos que a gente começa a ver na rua, fugindo do branco, prata e preto. As pessoas querem, sim, mostrar aquele carro verde, aquele carro limão, porque chama atenção, fala, puxa vida, ele está bem na vida. Ou aquela casa que antes era branca, ou mesmo desbotada, e agora é verde. Nós temos uma marca chamada Glazurite, que é uma marca de entrada. E essa marca, basicamente, só tem cores fortes. E o consumidor compra, possivelmente, um quartinho de tinta, ou então lançamos um sachê por R$10 agora, que ele pinta atrás do sofá. Só atrás do sofá. E as cores que ele pinta atrás do sofá, vermelho, terracota, amarelo, porque justamente para causar aquela impressão. Então, a comunicação muda muito. A comunicação agora é outra. A comunicação ela é menos lúdica. Agora tem que ser uma comunicação mais direta. E as pessoas, à medida que elas ascendem socialmente, elas buscam uma marca que traduza aquela ascensão social. Interessante isso. Elas não vão atrás de uma marca B, não. Já que eu posso comprar, eu vou comprar a marca boa. E eles compram souvenir. E compram carros. É interessante isso, porque as pessoas querem, sim, que aquilo seja uma expressão e uma tradução do seu sucesso. Mas muda tudo, viu? Muda bastante. Tem mais uma pergunta? Boa tarde. Eu sou a Cecília Andrade. Já que o tema é fazer provocação, né, eu gostaria de perguntar para os dois palestrantes, porque normalmente quando a gente fala em inovação, as respostas e as perguntas giram em torno de produtos, de serviços, de processos, né? Eu gostaria de saber o que vocês teriam como exemplo concreto nas empresas de vocês do que se refere ao desenvolvimento de fato das pessoas, além de programas de feedback, por exemplo. Eu posso começar e depois... Eu acho que as empresas têm, a sua grande maioria, elas têm programas estruturados de desenvolvimento de pessoas. Mas eu acredito muito que não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo se a pessoa que está utilizando aquela ferramenta ela não está preparada para até transgredir, para inovar um pouco. Eu posso dizer o que eu faço. E fiz até hoje pela manhã. Eu acabei de fazer minha análise de competências com meus 3 chefes, porque, afinal de contas, uma empresa alemã, você tem 2 ou 3 chefes, eu fiz com os 3. E eu fiz questão de dividir aquilo para as 80 pessoas que trabalham comigo. Porque eles também
já devem conhecer, obviamente, mas eles têm que entender que os meus 3 chefes, mais 15 pessoas que participaram dessa avaliação, eles enxergaram 2 pontos fortes e 2 pontos de desenvolvimento. E eu fiz questão de desenvolver aquilo, mostrar aquilo na empresa. E ainda pedi que, olha, quando eu estiver fazendo esses 2 pontos aqui de development need, né, quando vocês observarem que eu não estou fazendo bem feito, me avisem. Que é assim que a gente se desenvolve também. E eu, educadamente, pedi para que eles fizessem o mesmo, para que eles dividissem também os seus pontos de desenvolvimento e as suas fortalezas também junto aos seus liderados. Nós somos, dentro da área de tintas, nós somos quase 2.000 pessoas. Então, se a gente fizer isso, de novo, o líder tem que ter a coragem. E tem que ter a coragem de copiar, às vezes, porque às vezes aparece uma coisa muito bem feita fora, eu copio também, sem problema. Mas a gente tem que inovar sim, a gente tem que ser transparente, a gente tem que mostrar que, nós somos humanos, 2, nós estamos em contínuo aprendizado, 3, nós erramos, mas a gente quer se desenvolver também. Mas a gente tem que fazer isso de uma maneira, sabe, de coração. Tem que mostrar que a gente está fazendo isso com vontade mesmo. Porque se não houver franqueza, esquece. Eu uso muito o relacionamento interpessoal para que as pessoas possam desenvolver com inovação, usando as ferramentas que estão disponíveis, mas de uma forma diferente, talvez. Eu acho isso muito importante, a gente não se prender às ferramentas que existem, e sim deixar correr a coisa, mas cuidado com a expectativa, né? Eu gosto muito de dizer que a gente quase não tem limites, mas o limite é a expectativa que você passa a gerar na outra pessoa, que isso pode ser muito perigoso, e você tem que colocar isso de uma maneira muito direta e objetiva. Belas palavras, Lacerda. Belas palavras e mostrando uma coerência muito grande do que ele falou antes e o exemplo concreto aqui. E obrigado também pela transparência que você colocou esse assunto. Por favor, em 2006, o índice de favorabilidade da Embraer, satisfação, era de 46%. Em 2011, a gente chegou em 82, 81, 82. Né? Então, o que a gente fez? Muito simples, a gente começou a ouvir as pessoas. Tá? Na época, eu era diretor desse programa, né, de excelência empresarial e TI. Então, eu forcei o pessoal de TI, principalmente, a conversar com as pessoas. Né? Então, eu acho que inovar em gestão de pessoas é conversar com as pessoas. Acho que não... Porque tem ferramenta, Ninebox, a gente fez um negócio muito bacana, chama trilha de carreira, onde a pessoa possa... O plano de voo, onde ela sabe mais ou menos. Mas não adianta você colocar o que se quiser de ferramenta, de instrumental, de 360, avaliação por competência, se a coisa é feita mecanicamente e, mesmo sendo feito, tem que haver interesse pela pessoa que está do outro lado. Então, eu fiquei um tempo lá com o RH, lá na Embraer, né? O pouco que eu aprendi no RH, primeiro, que é uma pele, né? Uma roupa que você usa que você não quer tirar mais, pelo menos essa é uma sensação, né? Muito gostosa, né? O poder transformador que é o RH, né? E terceiro, é conversar com as pessoas, é mostrar real interesse, né? O Lacerda falou, não adianta você esperar um ano para dar um feedback. E às vezes a gente faz isso, eu faço isso. Então, 2 líderes empresariais brasileiros de 2 grandes organizações estão colocando com clareza que a solução não está na técnica, na ferramenta, está na atitude, está no comportamento, está em conversar, em dialogar, está em gerenciar a pessoa, não gerenciar os cargos. Vamos ouvir mais uma pergunta, por favor. Ayrton Carlini, Lacerda, parabéns pela apresentação. Eu queria saber o seguinte, eu concordo plenamente que se não tiver um grande líder que esteja à frente da inovação, a inovação não existe. Mas qual é, dentro da BASF, e além da BASF, nas outras empresas que você conhece, qual é a importância dos ganhos financeiros para a formação de uma cultura de inovação? Quer dizer, até que ponto os líderes conseguem fazer com que seus liderados tentem inovar, se esses não obtêm algum ganho efetivo, pessoal, dentro dessas inovações? Como é que você formula uma cultura dessa? Qual é a dependência financeira na formação de uma cultura de inovação? Eu acho que tem níveis, hein? Nós temos na BASF um programa chamado Eureka, que a gente dá um prêmio em dinheiro
um percentual do ganho daquela respectiva inovação para o funcionário que teve a ideia ou o time que teve a ideia. A gente evita muito time, porque senão aparece 20, 30 pessoas, mas também tem, de acordo com o julgamento, os times também ganham um prêmio em dinheiro dentro do projeto Eureka. Eu acho que eu tenho uma visão diferente disso. Eu acho que, no nível de fábrica, eu acho que isso tem um valor maior para o pessoal do chão de fábrica. Eu, sinceramente, se tivesse tomado uma decisão agora, eu manteria no nível do chão de fábrica, mas dentro do escritório, dentro das pessoas que geram inovação, eu tenho certas restrições a respeito de premiar em dinheiro por uma ideia de inovação. Porque ninguém, sabe, todo mundo gosta de dinheiro, eu também gosto de dinheiro, mas ninguém pode ser, ou gostar de dinheiro, pode ser mercenário, né, daquela coisa parecer muito mecânica. E aí você mata a inovação porque você busca só, na verdade, um ganho financeiro. É dificílimo essa questão. Mas, na minha opinião, repito, eu acredito que o chão de fábrica, até um determinado nível da organização, esse prêmio em dinheiro tem um poder muito maior de alavancar as ideias do que no nível, certamente, gerencial e talvez do middle management. Mas nós sim premiamos as ideias por parte dos funcionários, indistintamente hoje. Posso falar um minuto só de relógio, né? Eu concordo, a gente no programa Boa Ideia, a gente remunera pela ideia, R$5.000, R$1.000, aí tem um prêmio de um ventilador, uma radiola. Radiola é brincadeira. Radiola? Radiola? Se entregou agora aí. O que é que esse cara fez de errado? O que é que esse cara fez de errado para levar uma radiola para casa? Uma radiola motorrádio ainda. Isso. Então, existe isso, mas a gente trabalha muito reconhecimento. Por exemplo, os melhores kaizens, a gente tem todo um evento, vai toda a liderança, vai o presidente da empresa. Na melhor boa ideia, a gente dá como prêmio as melhores boas ideias, né? A pessoa e seus familiares, para vir ver peça de teatro, depois tem um churrasco, né? Eu acho que o reconhecimento, ele acaba tendo um papel mais duradouro e mais incentivador do que o dinheiro. O dinheiro é importante, mas ser reconhecido, o que a gente tem visto, né? O que eu tenho visto é que ele é mais profundo, né? Ótimo. Ambos vão estar aqui disponíveis para um contato mais pessoal com vocês, aliás, ali do outro lado, no ateliê de livros, ali no lounge, onde a gente pode tomar um café, beber uma água, conversar com ambos. Vocês têm um encontro marcado daqui a pouco com o Gandhi, em carne e osso, e também com o Eduardo Najá, que vai estar lançando o livro dele. E daqui a pouco aqui nós vamos ter o Zé Carlos Grubsic, o presidente da ETH Bioenergia, e o Renato Veloso, que é o vice-presidente e fundador da Odontoprev. Muito obrigado a todos. Obrigado pela atenção.